Fala, Flashlove, firmeza total? Que é o Marcelo Orozco, é um prazer estar falando com você e hoje eu tenho o prazer inenarrável de conversar com o Ricardo Larran. O Larran, cara, ele já está no mercado do plástico há bastante tempo, passou por os mais diversos processos de transformação, tem formação de técnica em plástico, tem formação na FATEC, da primeira turma da FATEC da Zona Leste, e isso não é pouca coisa, verdade mesmo. Tive o prazer de trabalhar com o Larran lá no início da década de 90 e foi maravilhoso, né? Aprendizado tremendo. O Larran já passou pelo setor industrial bastante tempo, depois foi para a ciência técnica e agora já está vivenciando a área de vendas aí há bastante tempo, já desenvolvendo mercados. Larran, prazer falar com você, obrigado por ter aceitado o meu convite, viu, bicho? Obrigado pelas palavras, né? E eu digo mesmo do amigo também, né? Que também tem uma experiência enorme, né? Tanto na área industrial, na área acadêmica, né? Você também já se especializou, está há muitos anos na área acadêmica, né? Passando o seu conhecimento também, né? E eu acho que é isso aí, né, Marcelo? A gente tem que, além do aprendizado que nós tivemos, né, desde a escola, todas as empresas que nós passamos, né, passar também para os nossos colegas, para os que estão vindo após nós, né, porque, claro, um dia a gente vai deixar nossas funções, e aí tem os outros que estão vindo atrás de nós, né, e vão estar assumindo nossos postos, né, então, tanto na indústria ou na escola, não importa, entendeu? Ou em consultoria, mas é legal, é isso aí. Mas bacana, obrigado pelas palavras, faço as mesmas das minhas para você, né? E é o que você falou, né? Comecei como formação técnica em plástico, né? Estudei no Senai, ainda antigo Frederico Jacob, depois mudou para São Bernardo, virou Maria Mato, né? E por muitos anos trabalhando na indústria, né? Em chão de fábrica, produção, áreas de apoio, áreas de processo, né? E áreas de apoio toda a fábrica. Fiz também a formação de tecnólogo em produção em plásticos, né? Iniciamos lá na FATEC Zona Leste, né? E depois fui convidado por um cliente a ir trabalhar na assistência técnica em matéria-prima. Para mim foi um desafio foi um desafio assim bastante interessante, né? Porque eu fiquei mais de 20 anos na fábrica, né? Como técnico de produção, técnico de processo. Depois comecei a assumir cargos de chefia, carregado, supervisão, gerência. E era o meu mundo que eu dominava, né? A fábrica eu tinha um domínio, né? Mas eu não tinha muita experiência na área comercial, em rua, visitando empresas, visitando clientes, né? Então, foi um desafio bastante grande, foi uma adaptação um pouco difícil, né? Não foi fácil, porque, apesar que já tinha muita experiência, né? Mas em processo, em máquina, em matéria-prima, mas você lidar com clientes não é assim. Eu tive que fazer um novo aprendizado, né? Assim como a indústria, eu tive que aprender novamente. E fui me adaptando, fui pegando essa bagagem, essa experiência e acabei também aprendendo a trabalhar assim, vamos dizer, na área comercial, né? Inicialmente como assistência técnica e, é claro, depois uma consequência para ir para vendas não tem como, o pessoal acaba te puxando mesmo. Você estando na área comercial, queira você ou não, vão te convidar para Acho que é o ser caminho vendedor. natural, né? É verdade. Essa é a verdade. E aí fiquei pensando em você, nesse sentido, né? Porque você estava na indústria lá, falar a verdade, você estava tranquilão na indústria, né? Já tinha o nome, a galera já conhecia o Ricardo, já sabia que era o Larran, né? Um dia conversando com um amigo meu, tal, falei, com esse cara aí, Ricardo Larran, tal, foi meu chefe, e, né? Então, quer dizer, você já era um cara, e de repente, pá, foi para assistência técnica. Que empresa que você foi? Então, realmente, eu estava assim num nível de conforto, né? Estava num nível de conforto mesmo. Já tinha assim uma carreira, vamos dizer, não totalmente sólida, mas já tinha uma bagagem, uma boa experiência no mercado, um conhecimento no mercado, né? Realmente, como um especialista de processo, né? De produção, como um gestor de produção, tinha bastante experiência nessa parte, né?
E realmente, né, eu aceitei um convite para mudar, assim, radical, né, sair da indústria e ir para essa área de assistência técnica, né, inclusive era um cliente meu que trabalhava nessa indústria, né, fabricante de material plástico, e eu falei, eu vou aceitar esse desafio, porque tudo na nossa vida, né, Marcelo, assim, eu penso assim, são oportunidades, né? São oportunidades. Ou você fica acomodado e fica naquela mesmice de sempre, fica na zona de conforto, né? Ou você aceita novos desafios para, de repente, até alavancar a sua carreira e conhecer coisas novas, né? E eu acho que assim, foi uma decisão que eu fiz assertiva, né? Como eu te disse, foi um pouco difícil essa mudança, né? No início, né? Para se acostumar, mas valeu a pena, porque é o que você disse. Além de eu ter todo esse conhecimento, que o pessoal já me conhecia desde fábrica, e aí comecei a ser conhecido no mercado, visitando as empresas, né? Aham. Então, assim, todo aquele conhecimento que eu tive no chão de fábrica, eu pude passar adiante, né? Muito. Nessas novas funções, né? Então, eu tive o convite realmente lá da empresa lá do Sul, né? Lá da FCC, que era o fabricante da parte de elastômeros, né? Borracha termoplástica. E fiquei muitos anos lá, né? Uma empresa grande, também empresa boa. E me deu muita experiência, entendeu? Isso me ajudou muito. Todos aqueles anos que eu tive de fábrica me ajudou nessa parte de assistência técnica. Porque é uma coisa que o mercado realmente tinha essa carência, né? Alguém que fosse lá não só para indicar um material ou não para vender um material, mas que ajudasse o cliente a indicar o material certo e até fazer funcionar no processo dele. Porque eu mesmo, na época que eu estava em fábrica, eu chamava, às vezes, um fabricante para me ajudar, a indicação, tudo, mas eu já indicava, mas... E a gente que tinha que se virar fazer funcionar. E quando eu estava lá, não, peraí, você está com dificuldade? Vamos para a máquina, vamos junto lá, vamos fazer esse negócio funcionar, entendeu? Apanhava junto com o cliente, a gente também, e dava certo, entendeu? Então, É isso. e é um diferencial, você estando nessa função, de estar botando a mão na massa junto com o cliente, entendeu? Vamos lá, vamos regular a máquina junto, então vamos fazer esse negócio funcionar. E graças a Deus, a maior parte do tempo sempre deu certo. Então, foi isso, né? E aí, foi uma experiência bastante interessante, que me evoluiu muito também na carreira do plástico. E aí, claro, o que você falou, aí você vai ficando mais conhecido ainda, porque o pessoal vai te Sim. indicando, né? Ah, procura fulano lá que ele te ajuda nisso, ele conhece daquilo ali, e assim que é. Na nossa carreira é assim, é tudo a indicação, a gente vai indicando os amigos que conhecem ou da matéria-prima, ou do molde, ou de máquina, é assim que funciona, de periféricos, entendeu? É isso aí. Isso. É um monte de coisa, né? E o que você falou é muito legal, que é o seguinte, né? Quando você tem o conhecimento do chão de fábrica, da prática, né? Inclusive da cultura do chão de fábrica, e tem o conhecimento também da ciência do polímero, né? Do poese, por que o polímero é daquela maneira. Primeiro, você se insere com tranquilidade no chão de fábrica do cliente, porque você tem os trejeitos do chão de fábrica. E aí, você consegue explicar para o operador, para o preparador, para o mecânico, lá, para o cara que está te ajudando a regular, com a linguagem dele, a ciência do polímero. Isso é demais, cara. Eu acho que esse é o segredo do sucesso aí para quem está na área, né, cara? Fazer a ligação dessas duas coisas. E diz uma coisa, Lahan, o material que você tampava já na FCC já eram os TPEs, é isso o nome que se dá? Isso, os TPEs. O TPE é uma sigla mundial, né? É uma sigla mundial em inglês, né? Thermoplastic Elastomer, né? Uhum. Só que TPE é uma nomenclatura um pouco ampla, né? Ela não é um tipo só de elastômero, são vários tipos de elastômeros que usa a sigla TPE, que aí tem as derivações dessa sigla, entendeu? Isso é normatizado pelo MAISO, né? Tem uma ISO mundial, que é uma norma que classifica todo tipo de elastômero, ou também chamado borrachas termoplásticas, né? Borrachas Borracha termoplásticas. Isso.
Porque lá no passado, realmente, muita gente ainda, até consumidor, isso é borracha. E às vezes a peça, vamos supor assim, a peça é feita em PVC, né? E o pessoal, isso é borracha. Para quem não conhece, né, acha que todo material flexível é borracha. E eles não estão totalmente errados, vamos dizer assim, porque realmente um PVC flexível, ele parece uma característica de borracha, né? Mas ele não é uma borracha, exatamente, é um plástico flexível, né? Um EVA também tem essa característica que parece uma borracha, né? E as pessoas também não sabem, às vezes, nem diferenciar uma borracha que é natural para uma borracha sintética, entende? Então, esse campo de borrachas, você tem uma infinidade de tipos, né? E aí existem as borrachas termofixas, as termoplásticas e as termofixas, né? Que são as que são vulcanizadas. Mas até hoje muita gente ainda não sabe muito diferenciar, né? O tipo de borracha, o tipo de elastômero e até de plástico, né? Flexível. Isso que eu falei, o que parece que tem uma característica de borracha, mas não é borracha, entendeu? Mas então, se eu o puder, TP então, é mais ou menos isso. então eu grosseiramente poderia dizer o seguinte: as borrachas elas podem ser termofixas ou termoplásticas. As termoplásticas são mundialmente classificadas como TPEs, e aí tem vários tipos, né? Aí nesse TPE entra o PU, entra, sei lá, os SBS da vida, SBS, SEBS, são esses caras. Deu uma travada aí. Isso. O que acontece? Vamos lá. Se você pensar em borracha mesmo, você tem a borracha natural, né? Que é a primeira borracha existente no mundo, que é a borracha que veio do látex, né? Da seringueira, né? Depois começou a se desenvolver as borrachas sintéticas, né? As sintéticas, que é o que a gente trabalha na química, né? Na química a gente trabalha com as borrachas sintéticas, né? Isso. E das borrachas sintéticas, você tem várias classificações. Tanto as borrachas sintéticas que são vulcanizadas, quanto as borrachas sintéticas que são as não vulcanizadas. No caso, são as borrachas termoplásticas, né? Então, assim, você tem, vamos dizer, algumas bases de borracha sintéticas que nós utilizamos para fazer borracha termoplástica. Por exemplo, o EPDM. Né? O EPDM, você agregando nele um polímero, no caso do polipropileno, ele se torna-se um tipo de TPE, que é o TPE-V ou TPV. Né? Para ficar mais fácil, assim, o mercado conhece muito esse material como Santoprene, né? Que foi a primeira borracha termoplástica, que é reciclável, que você pode reprocessar várias vezes, foi o Santoprene, né? Isso ainda lá no começo da década de 80, que é a antiga Monsanto, que é uma petroquímica grande, que também desenvolvia muito polímeros termoplásticos, né, no passado. Hoje não, eles estão voltados só para a área agrícola, né? Eles desenvolveram Santoprene como a primeira borracha termoplástica, a base de EPDM, onde você tem agregado polipropileno nele, e ele sofre uma reticulação dinâmica, por isso que ele chama de vulcanizado, né? Mas não é um vulcanizado igual a borracha termofixa, lá, a borracha do pneu do carro, né? Mas que você consegue processar ele em máquinas termoplásticas e ele tem as propriedades e características muito parecidas de uma borracha vulcanizada. Entendeu? Então, esse foi a primeira borracha termoplástica. Depois, também lá na década de 80, a antiga Shell Polímeros, né, que também era uma outra petroquímica, que também desenvolvia polímeros, a Shell, né, a mesma Shell de combustíveis, né, desenvolveu os elastômeros à base de borrachas de polibutadieno, né, com estireno, porque a borracha polibutadieno
é uma matéria-prima base também para desenvolver vários tipos de elastômeros, né? É o mesmo polibutadieno que também vai lá no polímero de ABS, em outros tipos, sem poliestireno. Então, assim, a borracha de polibutadieno ela é bastante versátil, ela é utilizada em vários tipos de polímeros. E a Shell, lá na década de 80, desenvolveu esse tipo de elastômeros, né, de copolímeros, que eles chamam copolímeros em bloco, né, você agregando o polibutadieno com o poliestireno, e foi inventado lá os SEBS da vida, os SBS, entendeu? Isso, esse tipo de borrachas que depois foram desenvolvidos compostos de TPEs, né? Os TPEs, que você tem vários TPEs, onde você usa as borrachas de SEBS. Existe também a borracha termoplástica TR, muito usada no mercado, muito conhecida, principalmente o TR, o Thermoplastic Rubber, né? A denominação em inglês, né? Onde ela usa a borracha base, o SBS, né? O estireno, butadieno estireno, e muito usado no mercado calçadista, principalmente para solado de calçado. Então, solado de calçado, ele usa muito a borracha TR, porque a principal característica da borracha TR é resistência à abrasão. E o que mais precisa num solado de calçado é a resistência à abrasão. O solado, quando a gente compra um calçado, a gente, pelo menos assim, quer que esse solado tenha o maior tempo de uso possível, né? Sim. E o que realmente desgasta no solado, no calçado, é o solado. É o solado. É o solado. Então, existe solados também feitos não só com TR, às vezes com TPU, né? Com EVA, com PVC. PVC também é muito usado, né? Em solados de calçado, entendeu? Muito usado. Inclusive, acho que o PVC é mais usado, dos polímeros, no calçado ensolado, ele é o mais usado, entendeu? Mas pensando em borracha termoplástica, o TR também, a aplicação dele é praticamente quase que 100% voltado para calçado. Existem outras aplicações do TR fora o mercado calçado, mas o grande volume está no mercado calçado, nos solados. Mas também, voltando no TPE ou no TPV, existem outros tipos de elastômeros, como os TPOs, né? Existem vários tipos de TPO. O que é o TPO? O TPO mais clássico, o primeiro que foi inventado, era o polipropileno com EPDM, porém não tem o crosslink no EPDM. Não existe o crosslink no EPDM. Diferente do TPV, do Santoprene, né? Onde você tem o crosslink da fase borracha, né? Do EPDM. O TPO clássico, antigo, PP, EPDM, não tinha crosslink, né? Certo. E hoje o pessoal conhece muito esse TPO como PP composto, né? E realmente tem os PP composto, que são polipropilenos, né, modificados com EPDM, né? Existem outros tipos de modificadores também de polipropileno, vários tipos no mercado. Os plastômeros da vida, que eu chamo de POE, né? O meu nome? POE, Plastic Olefinic Elastomer, né? Existem fabricantes mundiais como Dow, como ExxonMobil, que fabricam vários tipos de plastômeros, assim como Engages, Versify, Vistamax, Tafma. Todos esses são tipos de plásticos modificados para ficarem mais flexíveis. Normalmente, eles modificam a cadeia lá dos etenos, né, dos etilenos, né? Etileno, octeno, etileno com mais carbonos, entendeu? Tem toda uma modificação para usar esses tipos de plastômeros em modificações de impacto. Então, assim, o mercado pede muito modificador de impacto também, né? Então, sobretudo assim, agora com o aumento do uso dos recicláveis, né? O uso dos engages aí da vida tem aumentado bastante, verdade. Não, tem aumentado bastante. Então, esses TPOs também, você vê, são classificados como elastômeros também, como borracha termoplástico, mas tem uma infinidade de formulações diferentes
de tipo de borrachas ou elastômeros diferentes nessas composições, entendeu? Por isso que aí você tem que conhecer um pouco da aplicação final para você saber qual o material mais adequado para esse uso, entendeu? Mas, assim, vamos pensar na borracha termoplástica mais usada realmente no mercado é o TPE, né? Porque o TPE ele vai para vários tipos de aplicações, tanto do uso em brinquedo, utilidade doméstica, aqui, por exemplo, um exemplo, aquela borrachinha do rodo de pia, e hoje é em TPE, né? Ou a borrachinha lá do cabo de escova dental, ou do barbeador, que a gente chama de soft touch, né? Para dar um toque macio, agradável, para não escorregar, também é feito em TPE. E uma infinidade de aplicações, infinidade de aplicações. A rodinha do carrinho do supermercado, aquela capa da rodinha, ela é feita em TPE também. E muita coisa, mas muita coisa mesmo. Olá, vai dizer uma coisa aí, Ney. Com essa infinidade aí, o processamento dele é muito diferente dos materiais convencionais, assim, que cuidados que deve se ter quando a gente diz que vai injetar um termoplástico elastomérico? Não, ele não é um material difícil, não é um material difícil, tá? Eu te diria assim, que ele se assemelha a você injetar ou fazer a extrusão de um material olefínico, um polipropileno, um polietileno, mas tem algumas características um pouquinho diferentes no processo, tá? Opa! Entendeu? Então, assim, as temperaturas são meio parecidas, são meio do que você processar um olefínico, tá? Mas algumas regulagens de máquina, pensando numa injetora, você não precisa usar tanto, às vezes, uma contrapressão ou um recalque, né? O pessoal usa muito recalque em polipropileno, né? Por causa da cristalização do polipropileno, que a gente sabe que ela é meio lenta, né? Mas no caso do elastômero, você não precisa recalcar muito a peça, sabe? Então, assim, são de pequenos detalhes, né? Ou usar muita contrapressão também. Às vezes o pessoal usa muita contrapressão nos outros tipos de plástico, né? Em elastômero, você não precisa usar muita contrapressão. Precisa. Não precisa. Então, assim, são pequenos detalhes, mas não é um material difícil, não é. Ele já vem sendo bastante conhecido, né? Não é. Ainda é uma novidade para muita gente, para muitas indústrias até. É muita novidade, mas não é um material tão novo também, já tem no mínimo por baixo uns 20 anos em uso no mercado, no mínimo, tá? Um pouquinho mais, mas com uma escala um pouco maior, pelo menos vamos dizer uns 20 anos, né? Uma escala maior. Então, assim, muita gente já aprendeu a processar esse material, né? Ele já tem um conhecimento maior do mercado, entendeu? Mas não tem nenhuma dificuldade, não. No caso, por exemplo, nosso lá da Carina Plástico, nós fabricamos o TPE, nós também damos suporte ao cliente de assistência técnica, né? Tanto na indicação do produto e no processamento. Então, diz uma coisa, Lahan, a temperatura, duas perguntas logo, uma paulada só. Temperatura do molde. Normalmente, os materiais convencionais, a gente precisa deixar alguma energia residual no molde para que ele possa organizar as macromoléculas e formar as zonas cristalinas e aí ter todas as características necessárias. Para a injeção, meu gato está me chamando, para a injeção dos TPEs, como que é essa questão da temperatura do molde? E aí, até uma pergunta anterior, enquanto eu estava fazendo, me veio a questão. Esses materiais, de forma geral, eles são higroscópicos? Precisa de um trabalho de secagem anterior? E aí, sim, estufa, desumidificador, qual que... Então, temperatura do molde e secagem. Não, então, o que acontece? No caso das borrachas termoplásticas, TPE ou TPV, principalmente, né? Não são higroscópicos, não necessitam estufagem, tá? Ou secagem prévia, não necessita, tá? Estou anotando as suas respostas, viu, bicho? Legal. Existem algumas situações bem específicas, dependendo assim da peça final, se ela for uma peça de muita aparência, né, aparente, que tem detalhes ou que não pode aparecer mancha,
Se você fizer uma secagem, ajuda, tá? Não que isso é uma exigência, mas há situações onde você tem uma superfície que ela não pode ter nenhuma defeito, nenhuma mancha, nenhum brilho, nada. Aí, realmente, às vezes, você fazendo uma secagem do material ajuda muito para poder facilitar o processamento, o material chegar um pouquinho mais quente também, isso aí ajuda na classificação, né? Mas não, eu te diria assim, que é um material que, se você deixar aberto lá, ele não vai pegar umidade, como outro tipo de polímero, que a gente sabe que pegar umidade, nem secando novamente, você não consegue mais processar ele, né? É veneno, né? Sim, tem casos que pegou umidade, você não tira mais. No caso do TPE, não. Então, assim, não é obrigatório secar, mas normalmente a gente costuma recomendar, principalmente casos de extrusão, uma extrusão de perfil, aí ajuda, às vezes ajuda uma secagem do produto, entendeu? Na injeção menos, mas também pode ajudar, tá? Você sabe, Lahan, que eu, quando vou atender alguém de extrusão, né? Tenho atendido bastante gente de reciclagem. E me perguntaram, né, se precisava secar o PP ou o PE para estudar. Aí a minha resposta foi exatamente essa que você deu, sabia? Falei, não, olha, de verdade, o PE e o PP não absorvem umidade. Às vezes, algum aditivo que está no meio tem a característica de atrair, mas não ocorre a absorção. Mas, se você colocar o material já pré-aquecido no funil de alimentação, na hora que ele entrar lá na rosca, o tempo e o trabalho de plastificação vai ser menor, né? Você vai economizar energia e vai economizar a vida do material também, porque ele mesmo vai se comprimir, vai gerar o calor e não vai entrar em processo degradativo. A mesma coisa, então, do que você está dizendo, né? Não porque tudo isso a gente também vai aprendendo na prática, né? Porque na teoria, realmente, você estuda lá que são materiais não higroscópicos, né? De acordo com a química daquele polímero, realmente ele não tem essa capacidade de absorção de água, né? Mas a gente na prática nota, às vezes, aquilo que você falou da experiência, né? No dia a dia, você está lá no processo, você vai fazendo experiências, né? E realmente nós notamos, né, que no caso desse tipo de material, de composto, né, borracha, se você também fizer uma secagem, em algumas situações vai ajudar, não vai atrapalhar em nada, né? Então, realmente é uma coisa que ajuda, que pode ser uma possibilidade. Tem um lance na água. Pergunta que fez anterior, agora me fugiu, além da secagem. Como que é? Repete aí. Deu uma travada aqui, bicho. Voltou? Acho que sim, né? Você virou de ponta cabeça o celular. Você sabe, Lahan, que enquanto eu estava processando esses materiais aí, eu expliquei para o menino a seguinte coisa, né? Que, com relação à água, tem duas características. Uma é a absorção da água. Muitos materiais são higroscópicos e absorvem água. E o outro é a adsorção, que a água só fica no entorno. Ele não vai reagir com a água, mas a água vai aparecer em algum momento, na forma de uma mancha, na forma de um espirrado, na forma de um esguicho, né? Então, secar o material, manter ele mais quentinho, é sempre mais saudável, né, do que estudar ou injetar ele direto. Você tem muita razão nisso. Não, você me perguntou da temperatura de molde, né? Então, normalmente, tá, vamos dizer assim que 90% de uso desse tipo de material, do TPE ou TPV, normalmente utiliza água industrial, água de temperatura ambiente, tá? Não requer uma água aquecida. Molde frio. Molde frio normal, tá? Mas não precisa ser gelado. Alguns casos extremos você utiliza uma água gelada, um refrigerador, né? Ou às vezes até o inverso, um aquecedor, um termorregulador, mas são casos muito, muito, muito específicos. Eu te diria que 90% ou mais é água industrial normal, é água resfriada normal,
entendeu? Temperatura do molde e não precisa nada assim de outro tipo de recurso. Normalmente, na refrigeração de molde, então, assim, o que facilita a maioria das indústrias, né? Porque muita gente não tem um chiller, né? Não tem um refrigerador bom, ou às vezes não tem nenhum termorregulador, né? O cara só tem a torre de resfriamento, né? Que é a maioria das empresas, na verdade. Na realidade, nossa, a gente encontra, né? E aí... Então, facilita o processo também da empresa lá do camarada. Então, não, pode usar torre. Diz uma coisa, man, já aconteceu de você ir num cliente lá para testar o seu material e chegar lá e perceber que o cara não tinha condição de injetar? Tem algum caso aí que você pode contar? Ah, sim, já vimos várias situações, sim, várias situações. Até de, às vezes, o camarada quer economizar até na ferramenta, ele não passa a refrigeração no molde. O cara não fala, por que você não fez refrigeração aqui no molde? Não, só fiz do lado móvel. Eu falei, não, mas o lado fixo precisa de refrigeração também, entendeu? E aí, mesmo sendo um material, assim, o TPE, que ele não injeta em alta temperatura, né? Ele mais ou menos aí trabalha na faixa média, tá? Entre 160, 190 graus, 200, nessa faixa mais ou menos. Vamos dizer assim, não é uma temperatura muito alta. Então, ele não transfere muita caloria para a ferramenta, né? Mas, se você tem um molde lá que também não passa água nenhuma nele, queira ou não, acho que uma hora que ele começa a aquecer. Então, eu já enfrentei isso. Às vezes o camarada, não, para economizar na refrigeração do molde, não passou uma refrigeração. Então, assim, realmente, aí fica difícil, né? Você ter. Às vezes o camarada tem água industrial lá, né? Tem, às vezes, nem aquela perfeição também de troca, não tem aquela troca térmica perfeita também, né? O cara faz qualquer lado, usa a mesma mangueira lá para várias máquinas, né? Entendeu? Mas já enfrentei, sim, já enfrentei várias situações dessas, entendeu? Os caras já chegaram a achar que você era mágico? No mercado tem de tudo, né, Marcelo? O que você acha? Os caras já pediram para você fazer mágica com material e com molde? Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Vou te contar um caso aqui, mano. Ó, uma vez eu estava... Você tem que fazer mágica não só no material, na máquina. Realmente é complicado. Mas é o nosso dia a dia esse, né? A gente tem que se virar nos 30, né? É o que tem que fazer. Eu lembro uma vez o cara me ligou e perguntou se eu sabia injetar poliuretano. Precisando de alguém para injetar poliuretano aqui, tem que fazer um teste numa máquina, tal, um molde tryout. Você não quer vir ver se consegue, Marcelão? Claro. Fazendo nada, vou lá. Né? Fui de manhã, um dia na fábrica do cara. A especialidade do cara era borracha, e ele estava começando a entrar nesse negócio aí do termoplástico. E era poliuretano, uma pecinha, um suporte de uma guia de uma faca. E eu fui lá. E era o seguinte, ele queimou na erosão 2 cavidades numa placa de um outro molde que já existia. Né? Então, virou o canal de alimentação, de distribuição de massa, para essas 2 cavidades que ele queimou na erosão. Então, queimou na erosão, já sabe, o acabamento péssimo, né? Poliuretano. Aí, beleza. Cara, a máquina, ela é muito parecida com aquela máquina que você aprendeu injeção lá no setor do Hélio, que tinha aquelas contraporcas para apertar o fechamento, sabe? Você aprendeu nessa, né? Nossa. Pré-histórico, hein? Meu Deus. Fui longe. Eu já peguei até mula-manca em cliente, até mula-manca para regular a máquina. Meu Deus. Também. Complicado. Aí, beleza. Cara, eu fiquei sem brincadeira lá, eu fiquei umas 2 horas, 3 horas eu fiquei lá. 1 hora foi só esperando terminar de secar o material, porque o cara não tinha secado merda nenhuma, né? Já liguei e falei, coloca na estufa aí, meu, pá, e tal. Esquenta ele um pouquinho. Cheguei lá, vi aquela máquina, me deu até uma moleza nas pernas, falei, vamos para cima, né? E aí, tranquilo. 2 horas e pouco, 3 horas de trampo, começou a sair peça, fiz lá umas 20 peças para ele que tinha pedido. Eu falei, aqui as peças, pode ir lá dimensional, né? E segue o barco. Beleza. No mesmo dia, quando ele viu as peças, ele me ligou. Marcelo, dá para você vir aqui amanhã de novo? Estou precisando de umas peças aí e tal.
Ó, difícil, hein, cara? Porque o molde... E é o que você falou, né? O molde não tinha refrigeração. Nem de um lado, nem do outro, o Larran. Não tinha Nossa. refrigeração. E a peça tinha sido na erosão, então tinha aquele acabamento arenoso. Ele falou, tu precisa que você faça umas 500 peças para mim e tal. Meu Eu falei, Deus. cara, 500 peças não vai dar, mano. Eu falei, Vai ó, eu rolar, posso né? ir aí, prometer fazer umas 100. Ó, com muita dificuldade, jogando ar, né, ciclo É, longaço. Então é isso, né? O cara queria que eu fizesse mágica, né? Queria que aparecesse peça lá para ele, porque eu consegui. E como ninguém tinha conseguido, eu consegui, falou, não, vamos aproveitar desse cara ao máximo. E não existe a mágica, né? Existe a ciência, né? Existem os ah, limites tem científicos dos como. materiais, da máquina, do molde. Não, você falou de secagem de produto. Nossa, eu já enfrentei empresa que o cara não tinha nenhuma estufa de bandeja simples, que ele colocava o material numa caixa com uma lâmpada lá para poder esquentar o material e achava que aquilo estava secando o produto. Então, você imagina, né? É complicado, É mas complicado mesmo. Complicado mesmo. infelizmente, e a gente tinha que dar um jeito, é o que você falou, faz uma regulagem daqui, faz uma regulagem dali, aumenta uma contrapressão para ver se ajuda a tirar a umidade do material, sei lá. Fazia mágica mesmo, diminuía a colchão do bico, aumentava a temperatura do bico, aquelas regulagens loucura que a gente faz, e às vezes, por incrível que pareça, tinha às vezes até que dava meio certo, sabe? Então, Tava certo, é isso, né? Ó, a gente... o conhecimento científico, junto com o conhecimento técnico, o A conhecimento prática, prático, é traz, isso. traz soluções assim diferentes mesmo, viu? Isso não dá para negar, né? Quando você tem a experiência prática, tem o conhecimento científico na cabeça, você consegue achar caminhos que não são os usuais, né? E que a maioria das Sim, pessoas não percebe, viu, Larran? O não conhecimento é tem muito verdade. valor nessa hora, viu? Acho que é por isso que você é uma pessoa aí sempre benquista no mercado, né? O seu celular não Opa, para de tocar nem nas férias. Acho que esse é o lance, né? Capacidade de solucionar problemas. não é verdade. Não, eu até vejo alguns clientes que eu visito hoje, né? Eu vejo lá o dono da empresa, eu converso com alguns, né? E sabe que muitos deles, né? Para chegar ali mesmo, a empresa dele começou pequena e cresceu, ele encostou muita barriga na máquina ali, mexendo, apanhando também, sabe? E eu me enxergo muito nisso também, vendo esses meus clientes também, porque eu também foi assim, a gente não tem, você pode estudar, fazer o curso, tudo, mas se você não meter a mão na massa mesmo para aprender, é o que eu brinco, né? É o que eu falo. Para ter o conhecimento, você tem que encostar a barriga ali na máquina, ali, queimar a mão, trocar bico, cortar a mão, trocar a ferramenta, se queimar. E assim Desmontar que cabeçote. trocar cabeçote, que nem a gente fazia junto lá, né? Fazer a troca de um cabeçote de sopradora com acumulador, não é Nossa fácil. Senhora. Eu Pelo lembro amor de dessa Deus. aí. Trocar aquela trafilha inteira lá que pesava pouquinho, né? Imagina. Então, Do galão de 20 litros, né? nossa, era de 20, era muito grande, né? Então, não é fácil. Então, assim, realmente, o conhecimento, ele vem a partir de você ler muito, a gente tem que ler muito, realmente, tem que se aprofundar para estar sempre se atualizando. Mas, de verdade, o diferencial de nós, profissionais, assim, você, como muitos colegas que eu vejo, realmente é que vieram da fábrica, viu, Marcelo? Porque eu penso assim, o ideal seria que todos passassem pela fábrica e metessem a mão na máquina, na massa, né? E aí realmente você vai pegando, o pessoal nos procura por quê? Porque nós passamos por situações que é o dia a dia deles, entendeu? Opa, peraí, eu já sofri com isso, por quê? Fazer adaptação, gambiarra em máquina, quantas vezes já não fizemos, né? Meu Deus do céu, a resistência que E não aí tem, esquenta. Então, o outro caminho, né? Tem um outro caminho. Daquelas pessoas que já trabalham na fábrica, né? Os caras já têm experiência. Eu estou conversando com o menino, com ele experiência de sopro, né? E aí, qual que é a sua sugestão? Que caminho que esse cara deve seguir, né? Ele está lá no interior de Minas Gerais, começou a trabalhar com uma máquina sopradora, né?
grande amigo agora, né? A gente conversa bastante. Que caminho que esses caras que estão longe dos grandes centros podem seguir para aprender sobre a ciência do plástico? Porque a prática eles têm. Mas se eles não tiverem a ciência, eles não vão evoluir. Precisa ter. Nesse... fala aí. Eles vão ter que ter, claro, às vezes não tem como se deslocar para os grandes centros onde tem as escolas, né? Eles vão ter que fazer cursos online. Hoje realmente tem essa facilidade de fazer vários cursos online, né? Curso online. É o caminho, hoje tudo é via virtual, né? Claro que, por exemplo, para nós que fomos acostumados a estar em sala de aula, é uma barreira você acabar. Eu gosto de aprender estando em sala de aula, tudo bem. Mas se você tiver uma determinação, se focar naquilo, não, eu vou me fechar aqui no computador e vou aprender, né? No vídeo, olhando no computador, no celular, no tablet, sei lá onde for. Mas a pessoa tem que, hoje em dia, realmente se focar e ela vai conseguir. Hoje o ensino à distância é uma realidade. É uma realidade e não vai ter mais volta, entendeu? Então, eu penso assim, a pessoa... mas os cursos do Senai ou de outras instituições estão longe, sei lá do Nordeste o cara está, ou está lá no Centro-Oeste. Meu amigo, entra na internet e se inscreve num curso desse e vai aprender, entendeu? Vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai. Mas ele também vai conseguir, não tenho dúvida. Você sabe, Lahan, que a pandemia, eu não acreditava no ensino online, não, tá bom? Vou falar logo. Lá para os começos de 2016, 2015, 2016, eu me inscrevi num curso online de faculdade, né, engenharia de produção. E cara, eu não consegui. Infelizmente, eu não avancei nesse estudo, sabe? Tentei, e olha que eu persevero mesmo, né? Sou persistente, tenho uma perseverança forte assim para tentar alcançar e lógico, né? Teve outras coisas que aconteceram no meio do caminho e fizeram eu abandonar o curso aí no meio, não terminei. Então, quando a pandemia chegou e que a gente foi obrigado a dar aula online, né? No começo era meio ruim, vou te falar a verdade, tipo assim. Mas depois que os meninos começaram a prestar atenção que cada professor tem o seu trejeito, né? Eu até conto uma história interessante. Tive uma terça-feira que era a última aula antes do afastamento social que foi decretado pelo governo, lá em abril de 2020, eu acho. E eu estava dando aula online, já não tinha mais aula presencial, era tudo online, e mesmo as online iam ser canceladas, né? E aí, muitos dos meus amigos estavam reclamando que os alunos não prestavam atenção na aula, que os caras deixavam o microfone aberto e dormia, que os caras deixavam a câmera desligada e sumia, né? Não voltava para a aula e tal. E aí, nessa terça-feira, eu ia ter aula com os meninos. Eu falei, hoje é o dia de saber se a minha aula presta ou não, né? Cara, foram 29 dos 30 estavam na aula. Puxa, olha. E aí, um pouco antes de me despedir deles, né, eu já estava me encaminhando para terminar a aula, para me despedir deles. Comentei isso, que meus amigos falaram, não, os caras desligam o microfone e saem andando, desliga a câmera e vai beber cerveja com os amigos no boteco, eu sei como é que é. Aí uma menina falou assim, menos na sua aula, professor. Eu falei, menos na minha aula? Eu falei, na sua aula não dá para fazer isso não, porque você dá muita matéria e toda a aula você cobra tudo de nós. Se a gente não prestar atenção, a gente dança. Eu falei, mas vocês aprendem comigo? Eu falei, a gente aprende. Quando chega na máquina, a gente lembra de tudo que você falou. Eu falei, então, isso é que eu precisava ouvir. É isso aí. Então, online funciona. Você tem que né, que nem os meninos estavam comigo na terça-feira até 10h30 da noite, né, na aula. Olha, mas valeu a pena. Que legal. Valeu a pena. A maior parte deles, que nem a gente falou, foram para o mercado, estão se desenvolvendo, assumindo cargos, lideranças, né? Cargos de desenvolvimento, cargos de pesquisa. E cara, isso para mim não tem preço. Ontem esse menino aí, o Odiel, né, do Sopro, ele estava falando que muita gente fala de mim, né? Ele ouviu falar muito de mim aí por outras pessoas, tal. E isso deve me deixar alegre. Eu falei para ele, olha, isso me deixa alegre sim, mas o que me
Motiva de verdade é quando eu ouço dizer, o cara, que nem o cara falou para mim, ô Marcelo, tô te ligando aí para dizer que aquela vaga que eu estava testando, eu consegui, eu passei, agora eu sou chefe aqui. Porra, isso aí, cara, isso aí é que eu quero. Eu quero dar aula para os caras serem chefes, né? É isso que é o Isso lance. aí. Não, muito legal, muito legal. É porque nós já fomos chefe, né? Nós já passamos em tudo, então eu acho que nós estamos naquela fase de realmente tentar passar um pouco o nosso conhecimento e ajudar, né? Os colegas, os Isso. amigos, né? Ou as outras gerações que estão vindo após nós, né? Claro, porque o conhecimento vão guardar para nós para quê? Entendeu? Tem que passar isso para Acho frente que não vai mesmo, né? servir para nada. Hein? Claro, Acho mas que realmente você não tem vai razão. servir A para nada na pandemia, próxima fase. mas a pandemia realmente ela forçou todo mundo a aprender a mudar de vida, né? Modo de vida e essa situação de hoje você ter a vida virtual realmente foi, né? Para tudo, né? Para tudo na nossa vida, né? Tudo, tudo. Para tudo, Aqui nós para trocando tudo. ideia, né? Falando com um Então, amigo muito querido, de quem eu tenho muito apreço, tenho muita boa lembrança, muita boa lembrança. Eu lembro, por exemplo, de nós no estádio do Morumbi assistindo o Corinthians ganhar do Palmeiras. Isso foi maravilhoso é, também. o tempo bom, Os amigos legal. palmeirenses não falem mal de mim, não foi por mal, mas é uma memória que tem na minha cabeça e que eu já contei para o meu filho, e quando eu fui levei ele no estádio a primeira vez, e vou levar minha filha, e vou contar para ela também, e vai ficar, vai ser uma história para sempre. Não, muito Sensacional. legal, Ó, muito legal. Mas a gente já está e, no final da entrevista, viu, Men? E eu quero agradecer você aí. Vou deixar um espaço para você fazer sua propaganda, fazer propaganda da sua empresa, dos seus materiais. Cara, o tempo é seu, faz o que você quiser aí com ele. não, tranquilo. Bom, Marcelo, eu não tenho nem assim elogio suficiente para falar de ti também, porque, sabe, além de ser um amigo, nós já se conhecemos há muitos e muitos anos. É claro que a nossa vida é corrida, né? À distância, a gente não pode estar sempre junto, mas quando tem possibilidade da gente estar se falando, nós estamos aí, né? Muito legal. E, claro, pô, te admiro também muito que você foi para uma área que eu penso futuramente, quem sabe também indo para a área acadêmica também, né? Ainda ainda não cheguei a conseguir fazer essa transferência, mas quem sabe mais para frente, né? Vamos ver, né? Mas te admiro, você tem encarado também esse desafio também, de ter ido para a acadêmica, ter dado certo, né? Você falou, seus alunos gostam de você, da forma que você ministra as aulas para eles, e eu espero que um dia eu chegue também, pô, estiver dando uma aula lá, pô, o pessoal está atento, né? Está gostando de ter aula, né? Sabe? E também é bem bacana isso, eu te admiro muito por isso, né? E, assim, te agradeço pelas palavras, pela oportunidade, pelo convite, né, da gente estar batendo esse papo, que, na verdade, que não bate-papo, né, para a gente poder, Isso. claro, não tem como também transmitir todo o conhecimento técnico, se eu for falar da parte de elastômero aqui, cara, não dá, né, isso é uma matéria para um ano, no mínimo, de aula. Mas, assim, obrigado pela É, oportunidade, né, e realmente é um tipo de produto que eu me especializei nos últimos anos, né, graças as empresas que eu trabalhei e a que trabalho hoje, né? Hoje eu estou lá na Carina Plásticos, que é uma empresa muito grande, né? É uma das maiores empresas de compostos, né, da América Latina, né? E uma das maiores do mundo. bastante. É uma empresa que ainda, assim, muita gente ainda conhece só como fabricante de composto de PVC, mas ela entrou em várias linhas de outros materiais e está crescendo cada vez mais, desenvolvendo novos tipos de produtos, de outras linhas de materiais plásticos, né? E a linha de borracha termoplástica do TPE, começamos lá uns 4 anos atrás, nós crescemos muito no mercado, temos muito a crescer, né? A Carina é uma empresa muito forte, ela dá todo o suporte para a gente fazer esse trabalho, né? Desenvolvimento, maquinário, tudo, matéria-prima. Então, assim, só tenho que agradecer a empresa lá também. Assim, não tem palavras também para falar deles, né? São uma ótima empresa, né? E o que precisar de mim, eu estou aqui meus contatos estão sempre aí nas redes, né? Eu vou pegar os seus contatos também, eu vou deixar aqui a nossa Legal. apresentação na descrição do vídeo para que as pessoas possam acessar também, viu? Não, beleza, Ah, obrigado, agradeço. Não, sim. E assim, pensou em borracha termoplástica, pensou em elastômero, TPE, TPV,
pode falar comigo aqui que a gente vai dar uma ajuda, a gente vai, por caso, nós estamos aí prontos para ajudar todo mundo. E obrigado aí, Marcelo. Obrigado mesmo e agradeço imensamente aí teu carinho. Sensacional. Aí. É recíproco. Lahan, sensacional, cara. Olha, adorei bater o papo com você. A gente rememorou muitas conversas, desde anteontem, quando a gente começou a falar e testar as coisas da internet, para a gente aprender essas coisas também. Cara, sim. Agradeço demais a sua disposição, a sua disponibilidade e a disposição em fazer, né? Guerreiro sempre foi, né, Lahan? Sempre foi um cara aguerrido, né? Um cara que não solta o osso mesmo, vai para cima. Vou deixar os seus contatos aqui para a galera. E você que está assistindo a gente, cara, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. E se você tiver dúvidas sobre TPEs, cara, esse cara é o Lahan e a empresa é a Kalina. Lahan, fica com Deus. Te abençoe. Obrigado. E dê tudo certo na sua vida. Obrigado. Fica com Deus. A gente fala aí. Você também. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.